Não sei se você entendi falar dos padrões na permacultura, as formas, o design, a forma como a forma é importante de conhecer na permacultura, as formas das coisas. Por exemplo, aqui tem domo. Domo tem muita particularidade, é rondinha, tem muita particularidade, mas uma das particularidades é que faz monte assim e a água não vai ficar, vai ir lá por gravidade. Então, isso é uma consequência de uma forma, de design, de padrão. Outro exemplo é que a forma das folhas de coqueiro pode ser, uma vez que você tem experiência com esse tipo de forma, você pode utilizar de muitas maneiras diferentes. Isso é um exemplo, mas tem milhões de exemplos. Também, então, esse padrão dessa forma da folha de coqueiro, tem essa parte lá que é desnudada e pode ser bastante resistente no tempo e pode servir para a bordura. E aqui, isso é mais uma forma plana que pode ser utilizada para cobrir ou para fechar uma cerca. Também, falando de padrão, você vê que a forma das folhas de coqueiro é assim, tem uma parte faz V. Hein? O que passa, se você colocar a folha de coqueiro nesse lado, quando o V no ar assim, a chuva vai se acumular aqui e tem risco de mosquitos. Então, cada vez que você colocar folhas de coqueiro no chão, é importante de colocar aqui assim, que a água não se acumula nas folhas. Então, tudo isso são o que é importante nos padrões. Não é que é lindo ou qualquer coisa, é primeiro saber de onde vem, qual foi como a natureza fez que o padrão apareceu e também quais são as consequências de padrão, de design. Isso é fundamental. O padrão, tem muitas pessoas na permacultura que têm problema com porque tem tanto palavras, tanto texto sobre os padrões. É porque os padrões são o que vão fazer o design de paisagem, de uma função, pode ser pequenininha assim, pode ser grande. Hein? Então, é importante ver quais as utilidades dos padrões. Como podemos utilizar os patterns, design na permacultura para optimizar capitalizar sobre a construção de um ambiente produtivo.